Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 36. Exame de admissão. Demorou algumas horas para eles entrarem no contingente. No entanto, outro problema bateu na porta do carro assim que eles passaram pelos portões. Seus carros foram levados de lado e todos eles foram convidados a sair. Ashton não sabia o que estava acontecendo, mas a senhora sim. Até agora, todos os soldados ou guardas como eles se referiam a si mesmos que Ashton conhecia eram cadetes ou oficiais subalternos como tenentes. Eles eram mais fortes do que ele, pois ele havia confirmado o mesmo com esse sistema. Não era de admirar que a senhora estivesse fazendo o que lhe mandavam. Se ele estivesse no lugar dela, ele também não iria querer irritá-los. Logo, eles foram levados para um prédio que parecia uma delegacia de polícia. Lá, dentro, Ashton viu um homem de pé com um dos pés em cima da cabeça de um homem. O homem nu tinha uma coleira de metal em volta do pescoço e sangrava profusamente dos ferimentos que estavam por todo o corpo, enquanto os policiais ao seu redor riam e o torturavam. Atrás deles havia uma cela. De dentro da cela, gemidos abafados de uma mulher podiam ser ouvidos. Não demorou muito para Ashton perceber o que esses bastardos estavam fazendo dentro da cela. Era um escravo humano, não, havia uma família inteira de escravos. Uma infinidade de emoções tomou conta de Ashton quando ele viu os humanos sendo maltratados. Ele tentou acalmar seus nervos, mas estava falhando, miseravelmente. A senhora deve ter sentido isso também, pois imediatamente empurrou Ashton para trás. Ela estava ciente das emoções cruas de Ashton como um ex-humano e, portanto, agiu antes que ele acabasse fazendo algo que se arrependeria mais tarde. O empurrão trouxe Ashton de volta aos seus sentidos, mas ele não conseguia tirar uma visão tão terrível de sua cabeça. A única coisa que ele podia pensar em fazer era registrar o lobisomem que estava maltratando os humanos. Ashton jurou que lidaria com ele quando chegasse a hora certa. Mas, por enquanto, ele tinha que controlar suas emoções, pois era mais fraco do que eles. Com 1,70 metros de altura e solidamente construído com pele morena, o lobisomem tinha uma sensação sinistra sobre ele. Algo que Ashton não gostava nada. Ele também tinha olhos castanhos redondos e seu cabelo castanho curto e liso que contrastava com seu bigode e barba pretos. O homem estava vestindo um uniforme como o resto dos soldados, mas era um pouco mais ornamento do que o resto deles. Ele também tinha um punhado de distintivos espalhados pelo lado esquerdo do peito. Vocês bastardos pensaram que poderiam escapar do contingente? Quão grande idiota você tinha que ser para inventar algo assim? O homem de bigode latiu e seus subordinados entraram na brincadeira e começaram a chutar o escravo um atrás do outro. Bem, é graças a isso que conseguimos um pequeno mimo. Alguém da multidão disse enquanto apontava para a cela. Esses humanos podem ser escravos, mas caramba, suas fêmeas sabem como fazer alguém se sentir bem. Naquele momento Ashton percebeu que por mais que odiasse a amante pelo que ela fez com ele, ela era muito menos monstro do que esses bastardos. Os anciãos que viviam no recinto estavam certos, eles eram realmente tratados muito melhor do que o resto da humanidade. Isso não significava que o ódio de Ashton pela amante havia diminuído. Longe disso, não importa o que ela dissesse ou fizesse, ele nunca a perdoaria. Mas de uma maneira estranha, Ashton sentiu que um pouco de respeito se formou em seu coração morto pela amante. Não é uma questão de respeito. Ashton pensou consigo mesmo, é mais como comparar dois males e reconhecer o mal menor entre eles. A essa altura, o homem de bigode percebeu que havia alguém parado perto da porta e disse para eles pararem de conversar. Nesse momento, o cadete entrou na câmara e o informou sobre o assunto. Senhora Mera Bismarck. Eu suspeito que você foi proibida de entrar na cidade sem permissão. O homem começou a falar, mas foi imediatamente interrompido pela senhora. Aqui está, capitão. Ela murmurou e entregou ao oficial um envelope dourado. O homem abriu o envelope e rapidamente examinou seu conteúdo. Ao fazer isso, Ashton pôde ver a expressão do homem mudar mais rápido que um raio. Ele estava usando um tom arrogante um momento atrás, mas agora ele havia desaparecido, completamente. Ele rapidamente ordenou que os seus subordinados esvaziassem a sala. Em questão de segundos, a dinâmica de poder da sala mudou e parecia que a dona era a encarregada da instalação e não o capitão. Diza, leve Ashton para a academia. O capitão e eu temos algumas coisas importantes para conversar. Nós nos encontraremos com você mais tarde. Dizer um lobisomem loiro que era seu assessor mais próximo depois de Donovan.
Ela também era uma das únicas mulheres que a patroa permitiu ajudar a treinar Ashton. Ao contrário dos outros lobisomens, Ashton se sentia mais confortável com ela também. Provavelmente porque, assim como ele diz, ela também não nasceu como um lobisomem. Na verdade, ela era do primeiro grupo de humanos a ser mantido no recinto. Esse fato também ajudou a se aproximar de Ashton. Afinal, ela já foi uma humana como ele. Com as ordens sendo dadas a eles, dizia Ashton, ambos se dirigiram para a academia, que era a principal atração da cidade. No entanto, Ashton não saiu antes de lançar um olhar arrepiante para o capitão da estação. O capitão havia chegado à sua lista de pessoas para matar. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 37. Exame de admissão. 2. E aqui estava eu pensando que o portão estava lotado. Ashton murmurou quando a academia entrou em sua visão. Mas não havia muito que ele pudesse ver além dos prédios altos que vigiavam a cidade. O resto da mansão estava coberta de pessoas de diferentes idades e físicos. Milhares e milhares de adultos estavam lá com crianças. Alguns deles eram os pais, enquanto os outros eram atendentes, dos nobres que estavam lá para fazer o vestibular. Ashton, por outro lado, tinha apenas Disa que o acompanhava. No entanto, ele não era o único assim. Havia centenas de outros que tinham vindo sozinhos. A maioria deles não usava roupas extravagantes. Assim, era mais fácil para todos diferenciar entre os de linhagem nobre e aqueles sem linhagem. A maioria dos nobres teria entrado na cidade pelo menos alguns dias atrás para obter uma vantagem, disse Disa enquanto os dois caminhavam em direção à multidão. Head Start? Para quê? Eu pensei que a patroa disse que ninguém sabia sobre o que o diretor tinha planejado para o teste até que ela anunciou quando a cerimônia começou. O diretor pode ser imparcial, mas os professores e o treinador não. Ao obter uma vantagem inicial, eu quis dizer que os nobres tentariam obter uma expressão favorável para seus filhos. Assim, quando seus filhos se qualificarem para frequentar a academia, os professores manterão de olho neles. Ashton encolheu os ombros de forma indiferente. Ele esperava que coisas assim acontecessem. Mas ele não sabia que isso começaria antes mesmo de eles entrarem na academia. Eu não esperaria nada menos desses idiotas de qualquer maneira. Bem, vou pensar nisso depois de me qualificar para frequentar a academia. Quem sabe se eu me sair bem, terei algum tratamento preferencial também. Naquele momento, vários alto-falantes explodiram simultaneamente e a tela gigante na frente dele se iluminou. A tela foi dividida em 8 seções, com cada seção tendo cerca de 200 nomes escritos nelas. Ah, é um prazer ver tantos jovens tentando entrar em nosso humilde instituto este ano. Uma forte voz feminina ressoou pelos alto-falantes. Podemos conversar mais tarde para o conteúdo do nosso coração, mas por enquanto vamos ao que todos vocês se reuniram aqui. De repente, os nomes na tela desapareceram e foram substituídos por algum tipo de mapa. O mapa foi dividido em 9 seções. Cada uma estava colorida de forma diferente e marcada com números de 1 a 8. No meio de tudo isso havia uma região que se destacava das demais. Enquanto as demais regiões estavam marcadas com cores e números vibrantes, a área central estava enegrecida e não tinha nenhum número. Assim que o mapa piscou na frente dos examinados, a multidão começou a sussurrar entre si. Os atendentes enlouqueceram e estavam falando em seus dispositivos de comunicação. Parece que eles estavam tentando obter informações sobre o exame para obter algum tipo de vantagem sobre os outros. Apenas os nobres estavam fazendo isso. O resto deles ficou perplexo assim como ele. De que adiantaria fazer isso com eles agora? O vestibular começaria em meros momentos. Nobres típicos. Desabalançou a cabeça. O que está acontecendo? Eles estão tentando formar equipes e contratar mercenários para ajudar seus jovens senhores a vencer. Espere o quê? Eu posso entender a formação de equipes, mas mercenários? Como eles vão fazer isso? Você acha que toda criança que quer entrar na academia? Zombou. Francamente, apenas nobres se importam com isso. A maioria dos outros está aqui para ganhar algum dinheiro rápido. Então ocorreu a Ashton que as pessoas que ele pensava serem plebeus eram na verdade mercenários. Nem todos, mas a maioria. Assim que obtiveram um salário satisfatório, os mercenários começaram a se dirigir à pessoa que os contratou. Logo a multidão, até então dispersa, foi reduzida a grandes grupos.
Alguns dos plebeus agora carregavam bolsas e outras coisas enquanto outros estavam ocupados testando suas armas. Desde que os grupos foram formados, a esperança de Ashton de sobreviver contra essas pessoas estava diminuindo rapidamente. Além disso, ao contrário deles, ele não veio preparado. Inferno, ele nem mesmo tinha uma arma com ele que pudesse usar lá. Eu não posso usar as lâminas gêmeas aqui. Alguém pode reconhecê-los e então será o meu fim. No entanto, Ashton pode ter mantido uma arma com ele, mas ele tinha muitos outros utilitários em seu inventário, incluindo vários medikits. Mas mesmo assim, ele não poderia vencer uma batalha de frente com uma dúzia de lobisomens. Parece que todos vocês vieram preparados para esta gravata. A voz feminina mais uma vez ecoou pelos alto-falantes. Seria realmente uma pena se alguém proibisse o uso de qualquer coisa que não seja fornecida pela academia durante a prova. Isso mesmo. Eu, como diretor desta instituição, proíbo os examinados de usar qualquer coisa que não foi fornecida a eles por nós. Uau! Ela é imprevisível. Ashton pensou com um sorriso no rosto. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 38, Exame de admissão. 3. Nos momentos seguintes, eles foram informados sobre todas as regras que os examinandos precisavam saber. O mapa que eles acabaram de ver era uma coleção de vários mapas. Cada uma das áreas marcadas com números era o local onde um conjunto de examinandos iria gerar. Os números desses locais estavam lá para mostrar qual grupo apareceria em qual local. Por exemplo, os examinandos cujo nome estava na primeira lista apareceriam na zona marcada como 1 e assim por diante. Mas isso não era tudo. Como o diretor já havia confirmado, os examinandos não teriam permissão para carregar qualquer material de fora. Não importava se eles estavam usando seus estoques ou carregando-os em mochilas. Isso foi feito para manter alguma imparcialidade durante o exame. Vários itens e consumíveis foram colocados ao longo dos mapas. Os examinados teriam que localizar esses recursos eles mesmos, derrotar aqueles que os possuíam ou roubar dos caídos. Foi uma batalha pela sobrevivência. Esta rodada continuaria até que restassem apenas 10 examinandos de cada zona. Os 80 examinados seriam os únicos a ter a oportunidade de entrar na prestigiada academia, enquanto o resto deles seria expulso de lá sem demora. Dessa forma, dos cerca de 1.600 examinandos, apenas 80 seriam selecionados. Mas o exame não terminaria naquele momento. Houve outra torção, a torção da Zona Preta, que ficava no meio de todas as zonas. Os 80 estudantes teriam que se enfrentar da mesma maneira do Battle Royale uma última vez. Mas desta vez, nenhum deles seria expulso da academia. Esta última rodada do exame seria realizada apenas de forma a classificá-los em diferentes notas, variando de S, A, B, C e D, com base em suas habilidades. Isso não vai ser fácil, não é? Ashton pensou consigo mesmo quando os voluntários da academia saíram e lhes entregou alguns acessórios que incluíam um relógio estranho, um cinto e uma placa de peito. Antes que qualquer um deles pudesse saber o que estava acontecendo, um novo conjunto de regras e instruções apareceu na frente deles, explicando o uso dos acessórios. O relógio que você recebeu foi imbuído de magia de expansão de armazenamento. O diretor falou. Cada relógio lhe dará 10 slots de armazenamento que podem ser usados para armazenar os itens que você obterá durante o exame. No entanto, um momento depois, ela foi interrompida por um grito de gelar o sangue de um dos examinados. Ele estava agarrando sua mão na qual ele havia equipado o relógio, enquanto o resto de seu corpo se torcia e girava de dor. O show continuou por cerca de 1 minuto antes que os gritos finalmente parassem e o diretor começasse a falar novamente. Muito animado para testar o equipamento, hein? Ela riu, enquanto sua voz estava cheia de sarcasmo. Obrigada por ser a cobaia pelo bem dos outros. Você vê, aquele jovem tinha acabado de passar pelo que todos vocês podiam. Isso se você decidisse tentar colocar equipamento externo nesses relógios. Aqueles que estavam prestes a tentar fazer isso imediatamente jogaram suas coisas fora. Nenhum deles queria ser eletrocutado pelo relógio. Quanto ao cinto, ele o impedirá de usar seu próprio inventário durante o exame. E por último, mas não menos importante, esse peitoral é sua tábua de salvação. No momento em que a luz verde piscando nele ficar vermelha, você será desclassificado. A placa do peito está programada para receber uma certa quantidade de dano antes de quebrar, então você precisa ter cuidado. Com isso, todas as regras e regulamentos foram explicados a eles.
A voz diminuiu e a tela na frente deles também antes de ser substituída pelo mapa mais uma vez. Boa sorte, Ashton. Dizzy murmurou enquanto dava um passo para trás. Espero que você não decepcione a senhora. Especialmente depois de tudo que ela investiu em você. Yeah. Ashton acenou com as mãos. Eu sei o que fazer. Obrigado por sua preocupação. Logo uma mensagem piscou em seus relógios mostrando-lhes os grupos aos quais pertenciam e como chegar a esse local. Todos correram para seus respectivos portões, pois queriam obter o máximo de equipamentos que pudessem. Ganhar o equipamento adequado solidificaria mais ou menos sua sobrevivência. No entanto, houve algumas pessoas como Ashton que decidiram levar as coisas devagar. No entanto, esses foram os examinandos que tinham confiança em sua força e habilidades brutas. Ashton era um deles. Por que perder tempo tentando encontrar equipamentos quando você pode facilmente roubá-los dos outros? Ele pensou enquanto caminhava calmamente em direção ao portão número 5. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 39. Zona 5. Atravessar a porta quase parecia como se ele tivesse entrado em um mundo completamente diferente. Ashton estava em um lugar completamente diferente. Ele já havia experimentado isso antes na torre de treinamento, mas este lugar estava em um nível totalmente diferente. Enquanto o quarto que a senhora converteu apenas projetava a atmosfera de um mundo exterior, Ashton podia dizer claramente que era tudo falso. No entanto, o que ele estava sentindo agora não parecia ser falso. Ele podia até sentir o calor do sol sobre ele. Ele estava maravilhado com o tamanho e a majestade das árvores. Seus galhos nodosos erguiam-se sempre até onde sua cabeça podia erguer, e ainda, assim não havia fim para o comprimento das árvores. Quanto mais ele olhava para eles, mais parecia que ele estava na frente de um castelo de madeira. A orquestra de vários sons animalescos podia ser ouvida claramente. Um par de corvos guinchava no alto da copa das árvores. Vê-los fez Ashton perceber a realidade da situação. Os corvos, como todas as outras espécies do mundo, sofreram mutações ou morreram do vírus. Assim, a única maneira de ver essas criaturas era através de projeções como as que ele estava testemunhando. No entanto, sua habilidade de percepção estava contando uma história completamente diferente. Esses corvos não combinavam com o ambiente. Pode soar estranho, mas Ashton podia sentir que algo estava diferente neles. Ashton pegou um pedaço de madeira afiado do chão e sem pensar duas vezes atirou em direção ao bando de corvos. A maioria deles conseguiu voar para longe, mas um azarado foi atingido pelo bastão que foi lançado em sua direção como um dardo. Ashton pulou para o pássaro apenas para perceber que suas dúvidas estavam certas. Não eram pássaros, mas robôs com câmeras no lugar dos olhos. Eu estava me perguntando como eles estavam planejando ficar de olho em nós. Ter robôs como esses para fazer vigilância é um plano genial. Com isso fora do caminho, ele deu uma última olhada ao redor para ver se ele poderia reunir algum equipamento escondido ou algo assim. A floresta em que ele entrou parecia marrom carvalho e primitiva. Ashton podia ver as pegadas dos examinados que entraram antes dele na grama. Não parecia que eles estavam muito interessados em lutar um com o outro. Talvez eles tenham chegado a um acordo para encontrar armas primeiro e lutar depois. Ashton pensou enquanto analisava seus arredores. No entanto, eles não têm uma coisa que eu faço. Em um lugar tão amplo, a pele de percepção de Ashton era nada menos que um salva-vidas. Além disso, como era uma habilidade de vampiro, os outros participantes não teriam tal habilidade. Isso deu a Ashton uma vantagem injusta sobre os outros. Esse garoto é interessante. A diretora pensou enquanto tomava seu chá. Para alguém que aparentemente foi um dos primeiros lobisomens a surgir, o diretor era bastante bonito. Se ela não ocupasse o cargo de diretora da academia, nunca se poderia adivinhar que ela era uma senhora de quase um século. Com 1,70 metros de altura, essa mulher de pele clara tinha uma sensação de atenção sobre ela. Seus olhos guardam a sabedoria de quase um século neles e era difícil até mesmo os mínimos detalhes escaparem de sua visão. Mas a parte mais notável dela não eram os olhos, mas a cicatriz de queimadura que se estendia do lóbulo da orelha esquerda até o queixo. Poucos sabiam como ela conseguiu a cicatriz, mas conhecem o suficiente para não falar sobre isso. Como ela pode parecer uma pessoa amigável e calorosa do lado de fora, mas aqueles próximos a ela sabiam que não deveriam ser enganados por seu comportamento externo. Havia várias telas na frente dela, 32, para ser preciso. O diretor não estava sozinho na câmara.
A maioria dos professores encarregados do primeiro ano estava lá com ela. Eles queriam verificar se havia algum examinado extraordinário entre a multidão ou não. O diretor, por outro lado, estava constantemente olhando para os novos examinandos e alguns deles já haviam chamado sua atenção, incluindo Ashton. Ele foi o primeiro a descobrir a anomalia dos corvos e imediatamente agiu. Mesmo que ele não tenha nenhuma arma com ele. Isso parecia ter algum efeito sobre ela. Sua decisão foi tola. Os corvos poderiam ter se mostrado hostis e então o garoto estaria em apuros. O diretor balançou a cabeça. Ele foi para o desconhecido sem qualquer hesitação. Por mais que eu admire a bravura, odeio mais os tolos. No entanto, ele pode ser o primeiro a localizar aquela arma. Os examinandos não tinham conhecimento disso, mas na entrada de cada portão havia um equipamento específico escondido. No entanto, nenhum deles havia sido descoberto até agora. Todos eles estavam com tanta pressa para se separar da multidão que nem sequer verificaram o ambiente corretamente. Mas do jeito que Ashton estava olhando ao redor, ele poderia se tornar o primeiro a encontrar a arma. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 40. Zona 5. 2. Há algo por trás deste arbusto. Ashton pensou e foi mais fundo nos arbustos. A floresta em que ele estava cheia de arbustos por toda parte. Mas este arbusto em particular era diferente. Era fraco e quase irreconhecível, mas havia sinais claros de que o arbusto havia sofrido interferência. Por interferência, Ashton quis dizer que o arbusto parecia mais como se alguém o tivesse cortado e depois tentado cobri-lo, mas fez um trabalho ruim. Apóstrofo. Isso pode ser uma armadilha. À medida que avançava cada vez mais fundo no mato, Ashton percebeu que poderia muito bem ser uma armadilha. Como ele sabia que os examinados poderiam usar os recursos naturais da zona, havia uma grande chance de que um deles tivesse usado os galhos e cipós para fazer uma armadilha para os outros. É melhor verificar as coisas em vez de pular de cabeça no desconhecido. Ashton rapidamente voltou atrás em seus passos para onde ele havia batido o corvo. Bem, esta é uma maneira de confirmar minhas suspeitas. Ele jogou o corvo quebrado no arbusto com todas as suas forças e escutou. Um momento depois, houve um barulho alto. Ashton seguiu cuidadosamente o barulho e lá estava ele. Um baú escondido bem no meio dos arbustos. O baú parecia bastante antigo, mas estava bem decorado com ornamentos. Era quase como se o baú estivesse implorando para ele abri-lo. Eu realmente estava pensando demais nas coisas. Ashton balançou a cabeça e abriu o baú. No entanto, assim que ele abriu o baú, alguém atirou uma flecha nele. No entanto, graças à sua habilidade de percepção aprimorada, Ashton se esquivou facilmente da flecha. Mas ele podia sentir que algo estava errado. No momento seguinte, havia uma notificação piscando na frente dele. Sublinhando: você foi afetado pela maldição de Luna. Suas estatísticas de lobisomem foram reduzidas em 30%. Sublinhado: inferno. Ashton deixou escapar enquanto lia o que a notificação tinha a dizer. Quando eu cheguei, espere um minuto. Levou apenas um momento para ele perceber o que estava acontecendo. Ao contrário do que ele acreditava, ele não foi o primeiro a descobrir o baú ali. Havia outros 3 que estavam à espreita por lá. Aqueles bastardos esperaram que alguém como ele aparecesse e abrisse o baú. Porque havia uma maldição colocada no peito. Droga. Porque minha habilidade de percepção não funcionou neles ou no peito. Parece que um deles aprendeu a ocultar magia ou carregar um tomo com eles. O que os ajudou a enganar você? A resposta do sistema só deixou Ashton ainda mais furioso. Lucifer não poderia fazer com que o sistema o informasse sobre tudo isso antes. Mas, novamente, era sua própria culpa ser cegamente dependente das habilidades e não de seus sentidos. Quanto à questão dos tomos, até e a menos que o encontrassem na zona, não havia como usar um material de fora aqui. Assim, Ashton tinha certeza de que pelo menos um deles tinha habilidades de ocultação. Eles encontraram o baú e sabiam que estava amaldiçoado. Então eles usaram a magia oculta para se esconder junto com a maldição no peito. Depois disso, eles esperaram que outra pessoa abrisse o baú para que pudessem pegar os itens e matar quem o abriu. Bastardos inteligentes. Parece que pegamos um desses cães sem nome. O garoto ruivo, carregando um arco e flecha, sorriu. Seguindo sua liderança, os outros 2 emergiram dos flancos e encurralaram Ashton. É uma coisa boa que ele não é um dos nobres que conhecemos. O que significa podemos eliminá-lo sem temer represálias de seus guardiões.
As outras duas crianças eram gêmeas e tinham cabelos pretos e carregavam espadas. Mas o mais importante, todos os três tinham a mesma insígnia esculpida em suas roupas. Então eles são da mesma família. Não é à toa que eles estão trabalhando juntos. Ashton pensou antes de entrar na posição de lutar. Felizmente, a maldição só se aplica aos meus genes de lobisomem e não aos outros. Ele olhou as estatísticas de todos os três, e eles estavam todos no nível 7. O que significava que eles estavam alguns níveis abaixo dele. No entanto, graças à maldição, Ashton tinha mais ou menos as mesmas estatísticas que eles. Ainda assim, ele poderia usar seus outros genes para dominá-los, mas antes disso, ele precisava verificar algo. Ashton então olhou para cima para ver se havia alguma vigilância naquela área ou não. Era óbvio que havia. Afinal, o diretor e os membros do corpo docente queriam saber quem havia encontrado e reivindicado o tesouro. As coisas não vão ser fáceis para mim. Eles estão agora. Não havia nenhuma chance no inferno de que ele se arriscasse a usar seus outros genes enquanto os outros o observavam. Mesmo que os que estavam à sua frente não o notassem usando suas habilidades assim, o diretor e os membros do corpo docente notariam. No entanto, ele ainda não estava sem ideias. Ele pulou sobre o peito e rapidamente agarrou o que estava dentro dele. Ele pegou a maldição, então só fazia sentido que ele levasse a arma para dentro também. Mas ele nem remotamente esperava conseguir o que conseguiu. Isso. Eu posso trabalhar com isso. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.